Mais um dia de estudo, final de semana, né? Vou ser bem breve aí para que você possa aproveitar o dia do descanso, né? Ontem nós estudamos sobre Sifrá e Poá, que eram as duas parteiras, né? Que livrou aí as crianças de um destino de morte. Tentou, né? Fez tudo que puderam. E hoje nós vamos falar sobre Joquebede, que o nome dela quer dizer o Senhor é a glória. Essa mulher, né? Que teve uma atitude que poucas têm, que ela teve atitude e iniciativa. Lá em Êxodo 2, 2 ao 3 fala assim: E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Aqui diz que ela deu à luz a um menino, e como ela já sabia da ordem da época, até nós falamos muito sobre isso ontem, que se fosse filho homem, né, que fosse jogado no rio Nilo para morrer. E aí ela teve uma atitude, uma iniciativa, fez algo que ninguém fez. Ela pegou a criança, preparou um cesto, passou um tipo de piche dentro, né, para calafetar, para não entrar água, né, e não afundar o cesto, e colocou a criança no cesto e colocou no rio. Creio que ela teve esperança que alguém achasse, né, o menino no cesto e o protegesse. Lá em Hebreus 11, 23, no finalzinho do versículo, fala assim: Os pais de Moisés não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Quer dizer, ela cumpriu em colocá-lo no rio, né? Por quê? Porque o rei mandou jogar as crianças no rio para afogar. Ela cumpriu a ordem do rei, mas não afogando ele. Ela agiu com sabedoria, né? Fazendo algo que o protegesse, colocando dentro de um cesto e ainda pediu para a filha dela ir vigiando, né, a criança até que essa criança estivesse em segurança, né? A tristeza dela era ela viver como uma mulher escrava, mas a alegria dela eram os filhos, e um deles que ela conseguiu preservar a vida, porque esse menino foi salvo. Imagine os conflitos dela quando ela estava grávida, né? Ela sabia da lei, ela sabia do sexo da criança, ela sabia, e ela não podia fazer ultrassom, não tinha as modalidades que nós temos hoje, toda essa tecnologia, né? Hoje em dia diz que até pelo sangue agora dá para você saber antecipadamente o sexo da criança, não tinha nada disso. Então ela ficou em conflito porque ela sabia da lei, e ao nascer ela tinha que... Nossa, imagina a ansiedade dela. Ai, meu Deus, se for uma menina, eu tô salvo. Não, quando nasceu, foi um menino. E esse menino nasceu já debaixo de uma sentença de morte. Ela, quando ela viu a criança, né, ela não ficou enlouquecida. Porque na palavra não conta nada que ela perdeu o equilíbrio, né, diante daquela situação. Ela não ficou contestando com Deus, né, falando: ai, Deus, poxa vida, por que logo comigo? Né? Por que logo com meu filho? Por que homem, né? Por que logo na minha vez? Por que logo nessa época? Por que eu engravidei? Não. Na Bíblia não fala nada disso, só demonstra as atitudes que ela teve de fé para salvar o menino. Às vezes dentro de casa nós deparamos com nossos problemas, né? E a gente se pergunta: Senhor, por que o Senhor me deu esse filho? Por que o Senhor me deu essa filha? Por que o Senhor me deu esse marido? Né? Por que o Senhor me deu essa esposa? Por que o Senhor me deu essa sogra, né? Ou essa situação? Por que eu vivo essa situação? Né? Por que o meu filho ou minha filha tem um problema tal? Né? Por que eles estão dessa forma? Por que eles estão sofrendo essa enfermidade? Por que eles estão tão rebeldes? Né? A lei do mundo, gente, às vezes fala pra gente como o rei daquela época, né? Abra a mão do seu filho, entrega o seu filho, entrega seu marido, entrega sua esposa, deixe, vire as costas, né? Seu filho está perdido, sua filha está perdida, né? Ela vai ser assim o resto da vida, vai falecer, vai sofrer, vai viver condenada à morte. Essa é a lei do mundo, né? Mas nós não vivemos a lei do mundo, nós vivemos a fé de Deus. Nós cremos na lei do Senhor para a nossa vida, que é a graça que Ele nos dá, que é aquele favor que nós não merecemos. A minha primeira filha nasceu com um problema no quadril.
eu por nenhum momento contestei com Deus. Eu me apeguei na palavra, nas promessas que Ele tinha. E lutei para isso. Eu sabia que os médicos podiam me abençoar. Procurei o melhor médico que pude e assim, ele falou para mim, ela vai fazer uma cirurgia no quadril quando ela tiver 1 ano. Mas logo eu engravidei da segunda e eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, ela usava um aparelho que a perninha dela ficava aberta assim o tempo todo, 24 horas, não podia tirar. E em oração, com 9 meses, ela recebeu a cura. Por quê? Porque ele falou, nossa, eu estou espantada, ela precisava fazer uma operação, mas não vai precisar, o quadril dela já chegou no lugar, tá tudo bem. E eu fiquei feliz. Quando nasceu a segunda, a gente tinha aquela alegria, porque eu passei 1 ano inteiro carregando a minha filha no colo, porque ela não podia ficar em pezinha, aquela dificuldade. Nasceu a segunda sem esôfago. A minha filha totalmente sem esôfago. O médico me acordou da cesárea e falou, olha, sua filha precisa passar por uma cirurgia agora de emergência e talvez ela não sobreviva. Eu preciso ser real porque ela acabou de nascer, né? Tá sem esôfago, não tem, nós vamos ter que criar um esôfago para ela e vai ser um pouco complicado. Eu já liguei para o seu esposo, ele tá vindo aqui, tem que assinar uns papéis, tudo. Gente, eu fiquei assim atordoada com aquilo tudo de informação. Mas eu fiquei firme com Deus, com dores ali da minha cesárea, eu e meu esposo em frente àquele centro cirúrgico, esperando ela sair. Foram 5 anos de batalha. Eles criaram um esôfago para ela com um pedacinho do intestino. Foi assim que foi feito. Foi o que Deus preparou. Foi o que Deus fez. Por nenhum momento eu acreditei que ela ia falecer, porque eu sabia que Deus tinha um propósito, porque ela sobreviveu. Tinha uma outra criança junto com ela que não sobreviveu. E a minha filha sobreviveu. Foi uma luta constante, por várias vezes eu passava muitos meses no hospital com ela, mas passou. Hoje ela tem saúde completa, promessas maravilhosas, busca a Deus, tem suas dificuldades da fase da adolescência, mas graças a Deus, né, a gente não pode andar com a lei do mundo, acreditar naquilo que vão falar. A hora que o médico falou, olha, ela pode não sobreviver, se eu tivesse me apegado àquilo, eu teria ficado louca. A gente não pode se apegar nas leis do mundo, naquilo que falam para nós. Pessoas que olham para os nossos filhos e condenam nossos filhos, usam boca para falar, seu filho é rebelde, seu filho faz isso, seu filho... Poxa vida, isso não é amigo. Essa pessoa não é sua amiga, não. Se ela fica condenando o seu filho, ela não te ama. Porque se essa pessoa te ama de verdade, ela vai olhar para você e vai lançar palavras abençoadoras sobre seu filho. Vai falar, estou com você, vamos orar para essa criança. Estou com você, vamos orar para essa família, pelo seu marido. Não vamos desistir, não desista. Isso é o que Deus quer. Né? Nós já... estudamos lá em Provérbios que com sabedoria a gente edifica a casa. A gente não pode ficar frustrado. Pensa numa solução, né? Pensa como você pode resgatar a sua família, né? Tirar dessa condenação, né? Não apenas ore, né? Ai, Deus, dê isso para o meu filho. Ai, Senhor, dê isso para o meu esposo. Não, busque sabedoria de Deus para você ter uma atitude para instruir eles, aconselhar, né, chegar onde você precisa. Faça os propósitos, né, propósito com o Senhor, de entrega, de oração, né, busca a vida para o seu filho e não a morte, tanto para a sua família toda. Busca uma atitude, uma mudança de vida, vira tudo e transforme. Amém? Deus abençoe, bom final de semana para todos, em nome de Jesus. sheilafonso@bol.com.br